A imagem 10A chegou ao console da estação orbital como tantas outras, uma simples transmissão de dados da sonda Voyager, capturada há décadas, mas processada agora com algoritmos mais refinados. O Dr. Elias Torres, o único ocupante humano da estação Alpha 7, inclinou-se para a tela holográfica. Seus olhos, cansados de meses em órbita, varreram as estrelas distantes. Era rotina. Monitorar o vazio. Registrar o que o universo sussurrava através de ondas eletromagnéticas. A estação flutuava a 400 quilômetros da Terra, um ponto isolado no Mar Negro do espaço. Elias havia aceitado a missão por escolha própria. 3 anos sozinho, coletando dados sobre radiação cósmica e anomalias quânticas. O silêncio é o melhor professor, dissera o chefe da NASA durante o briefing. E era verdade. O silêncio ali era absoluto. Nenhum som além do zumbido baixo dos sistemas de suporte vital. O ar reciclado sussurrando pelos dutos. A Terra, um azul distante pela escotilha, parecia um sonho remoto. Ele ajustou os controles, ampliando a seção central da imagem. Estrelas familiares, a constelação de Órion, o brilho fraco de Betelgeuse. Mas algo chamou sua atenção. Uma discrepância sutil, como uma sombra que não pertencia. No canto inferior direito, uma faixa de pixels escuros que não se alinhava com os mapas estelares conhecidos. Elias piscou, atribuindo ao cansaço. Processamento de artefato, murmurou para si mesmo, ativando o filtro de correção. A estação rangeu levemente com a rotação orbital, um lembrete de que o metal envelhecido respirava com o vácuo. Dias se passaram em ciclos previsíveis. Acordar ao som do alarme sintético, verificar os painéis de dados, comer rações desidratadas enquanto a Terra girava devagar lá embaixo. A comunicação com Houston era esparsa. Mensagens de texto criptografadas, atrasadas por 20 minutos em cada direção. Tudo nominal, Elias. Mantenha o foco na coleta de imagens 11 a 15. Ele respondia com eficiência, sem floreios. O isolamento era o preço da descoberta. Amigos na Terra enviavam vídeos curtos de família, risadas que ecoavam vazias na cabine. Mas Elias se acostumara. O espaço ensinava paciência, ou pelo menos era o que ele repetia. Naquela noite, ou o que passava por noite na ausência de solstícios, ele revisou a imagem 10A novamente. O filtro não corrigira tudo. Ali estava. Uma forma alongada, como um traço de fumaça estelar cruzando o fundo de uma nebulosa. Não era um cometa, não era poeira interestelar. Elias rodou o zoom, o coração acelerando levemente. Os pixels formavam um padrão irregular, quase como veias pulsando contra o negro. Ele consultou o banco de dados. Nada correspondia. As coordenadas apontavam para um setor vazio, além da heliopausa, onde o Sol já não reinava. Erro de calibração, pensou, mas suas mãos tremiam ao digitar o relatório. A estação estava quieta demais. O zumbido dos ventiladores parecia mais baixo, como se o ar prendesse a respiração. Elias se levantou, caminhando até a escotilha principal. Pela janela reforçada, o céu real se estendia. Estrelas pontilhando o vazio, a Via Láctea uma faixa leitosa. Ele comparou mentalmente com a imagem. Coincidiam, ou quase. Algo na distribuição das luzes parecia deslocado, como se o universo tivesse se inclinado um grau imperceptível. De volta ao console, ele iniciou uma análise espectral. Os sensores da estação piscaram, processando. Horas depois, o resultado. A faixa na imagem 10A emitia uma assinatura de frequência baixa, abaixo do espectro audível humano. Não era ruído solar. Não era interferência. Era algo deliberado, como um sinal codificado em ondas que o vácuo carregava há anos. Elias franziu a testa. A sonda Voyager capturara isso décadas atrás, mas só agora, com os novos processadores, tornava-se visível.
Por quê? Ele enviou uma mensagem para Houston. Anomalia na 10A. Frequência não identificada. Solicito verificação. A resposta demorou 40 minutos. Confirme dados. Possível glitch no upload. Continue monitoramento. Elias assentiu para a tela vazia. Glitch. Claro. Mas o desconforto se instalou. Uma coceira na mente. Ele verificou os logs da estação. Tudo normal. Pressão atmosférica estável. Oxigênio em 21%. Radiação dentro dos limites. Ainda assim, o silêncio parecia mais denso, como se a estação escutasse algo que ele não ouvia. Na manhã seguinte, ele ativou a câmera externa. A imagem do céu real apareceu na tela secundária. Estrelas iguais às da 10A, mas ao pausar o frame, notou. Na borda da transmissão ao vivo, um pixel solitário piscou. Não era falha, era movimento. Lento como uma sombra se alongando. Elias congelou. O pixel se esticou, formando uma linha fina que desapareceu antes que ele pudesse capturá-la. Ilusão ótica, sussurrou, mas sua voz ecoou fraca na cabine. Ele passou o dia recalibrando sensores, ignorando o peso no peito. A missão prosseguia. Imagens 11 e 12 chegavam limpas. Mas à noite, deitado no saco de dormir, o padrão da 10A dançava em sua mente. Veias no vazio, um sinal que viajava mais rápido que a luz. Ou algo que o espaço dobrava para si mesmo. O ar da estação parecia mais frio, os dutos sussurrando segredos. Elias fechou os olhos, mas o sono veio fragmentado, pontuado por sonhos de estrelas que observavam de volta. Se você está sentindo esse arrepio no vazio, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O espaço guarda mais segredos. A anomalia não parou. No dia seguinte, os sensores internos registraram uma variação mínima na temperatura, meio grau abaixo do normal. Não o suficiente para alarme, mas o suficiente para dúvida. Elias verificou os termostatos. Tudo intacto. Ele se aproximou da escotilha novamente, pressionando a testa contra o vidro frio. O céu lá fora era o mesmo, ou não. Uma estrela piscou fora de ritmo, ou era sua imaginação. O relatório para Houston foi enviado, mas a resposta tardou mais dessa vez, 45 minutos. Aguardando análise. Mantenha protocolo. O isolamento apertava. Elias caminhava pelos corredores estreitos da estação. O eco de seus passos, o único som. Ele se pegou falando sozinho, descrevendo a imagem 10A em voz baixa. Não coincide, algo está errado no céu. A frase pairou no ar, e por um instante, os luzes piscaram. Breve, inexplicável. Ele parou, o coração martelando. Sensores, nominal, mas a sensação persistia. De ser visto. De algo no vácuo inclinando a cabeça, curioso. Quando a imagem 13 chegou, a faixa estava lá novamente. Mais nítida, mais próxima. Elias observou a tela com os olhos semicerrados, o brilho azulado refletindo em seu rosto pálido. A imagem 13 havia chegado durante o ciclo de noite, quando a estação mergulhava na sombra da Terra. A faixa estava lá, sim, mais definida agora, como se o algoritmo tivesse decidido revelar o que antes escondia. Não era mais um traço vago. Estendia-se como um dedo fino, curvando-se levemente contra o fundo estrelado. Ele ampliou a seção, os pixels se expandindo em um mosaico irregular. Parecia pulsar, ou era o cansaço brincando com sua visão. O coração dele bateu mais forte, um ritmo solitário na quietude. Ele salvou o arquivo e iniciou uma comparação automática com o catálogo estelar. A estação processou em silêncio, os ventiladores zumbindo baixo, como um sussurro contido. Minutos se arrastaram. Elias se levantou, esticando as pernas rígidas, e caminhou até o módulo de observação. Pela escotilha, o vazio se estendia infinito, pontos de luz imóveis no negro. Ele procurou as coordenadas da imagem 13 no céu real. Nada. Apenas o padrão familiar das constelações, como um mapa antigo que não mudava. Mas por dentro, algo se remexia.
Uma dúvida que crescia devagar, como uma rachadura no casco. De volta ao console, o relatório piscou pronto. Discrepância confirmada. Faixa anômala em 13. Similar a 10A. Assinatura de frequência persistente. Ele hesitou antes de enviar. Houston demoraria. Sempre demorava. Enquanto esperava, verificou os sensores externos. A câmera ao vivo mostrava o céu limpo, mas ao pausar o feed, notou uma irregularidade no canto. Uma distorção sutil, como o ar ondulando no vácuo. Não era possível. O espaço não ondulava. Ele rodou o frame de novo. Desapareceu. Fadiga visual, murmurou esfregando os olhos. Mas a frase soou vazia, ecoando na cabine como uma mentira. O dia prosseguiu em tarefas mecânicas. Calibrar antenas, registrar níveis de radiação, comer uma barra proteica que sabia a poeira. A estação girava devagar, o horizonte da Terra curvando-se pela visão periférica. Elias se pegou pausando mais vezes, olhando para o nada. O isolamento, outrora companheiro, agora pesava como uma presença. Ele imaginava vozes nos dutos, sussurros que não eram o ar reciclado. Foco, disse para si mesmo, ativando o gravador de áudio pessoal. Dia 214. Anomalias em imagens processadas. Possível artefato de longa duração da Voyager. Nada visual no feed ao vivo. A resposta de Houston chegou ao entardecer orbital. Dados recebidos. Análise em andamento. Evite especulações. Monitore imagens subsequentes. Especulações. A palavra irritou. Elias salvou a mensagem e iniciou o processamento da 14. Enquanto os algoritmos trabalhavam, ele se deitou no saco de dormir, flutuando levemente na microgravidade. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo bip ocasional dos sistemas. Seus pensamentos vagaram para a terra, família, risos em parques ensolarados. Aqui, tudo era sombra e espera. Algo no peito apertou. Não era saudade, era medo de que o vazio respondesse. Naquela noite, o sono veio aos pedaços, sonhos fragmentados, estrelas se movendo devagar, traçando padrões que formavam olhos. Ele acordou suando, apesar do ar controlado. O console piscava, imagem 14 processada. Ele se aproximou, hesitante. A faixa estava lá de novo, mais longa, curvando-se como se alcançasse algo. Os pixels ao redor pareciam borrados, como se o vácuo os tivesse sugado. Elias congelou. No centro da faixa uma forma emergia. Não clara, parcial, como um contorno, uma silhueta alongada que se fundia com as estrelas. Ele piscou. Zoom. A forma se esticou, sugerindo membros ou tentáculos, ou nada que ele pudesse nomear. Desapareceu no próximo frame. O pânico veio devagar, uma onda fria. Ele checou os logs. O processamento havia pausado por 2, 3 segundos. Inexplicável. Falha técnica, pensou, mas as mãos tremiam ao digitar. A estação rangeu, um som metálico baixo, como ossos se acomodando. Elias se levantou rápido, batendo a cabeça na borda da cabine. Dor aguda. Ele praguejou baixinho, o som ecoando estranho. Pela escotilha, o céu real parecia o mesmo. Mas agora, ao focar, uma estrela piscou fora de sequência. Uma vez, duas, como um sinal. Ele passou horas analisando. A frequência da faixa em 14 era idêntica à de 10A, mas mais forte. Baixa, vibracional, como um pulso que o corpo sentia mais que ouvia. Sensores internos registraram uma variação. Umidade no ar subindo 1%. Nada alarmante, mas o suficiente para questionar. Elias caminhou pelos módulos, verificando selos e painéis. Tudo intacto. Ainda assim, o ar parecia mais espesso, carregado, como se respirasse algo além de oxigênio. Ele parou no espelho do banheiro. Seu reflexo olhava de volta. Olhos fundos, barba por fazer. Você está bem, disse. Mas a voz soou distante, como se viesse de fora. A comunicação com Houston falhou no ciclo seguinte. Mensagem enviada. Forma parcial na 14. Solicito urgência.
Nenhuma resposta após 1 hora. Ele tentou de novo. Silêncio. Os atrasos cresciam. 50 minutos. 60. A estação flutuava sozinha, um ponto frágil no nada. Elias se sentou no console, os joelhos contra o peito. O zumbido dos sistemas era o único companheiro. Ele ativou a câmera externa mais uma vez. O feed ao vivo mostrou o vazio, mas no canto uma sombra se moveu. Lenta, deliberada, não um pixel, uma forma, distante, borrada pelo vidro. Desapareceu antes que ele pudesse gravar. O desconforto se transformou em certeza. Algo observava, não da imagem, do céu real. A faixa nas fotos era um eco, um aviso. Elias desligou as luzes principais, deixando apenas o brilho do console. Na penumbra, o silêncio se aprofundou. Ele esperou. Minutos, horas, nada aconteceu. Mas a sensação persistia. De olhos no vácuo, inclinando-se para a estação, como se o universo, outrora indiferente, agora notasse sua presença. Se esse vazio está te inquietando, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo nos segredos que o espaço esconde. A variação na temperatura voltou, 1 grau abaixo agora. Elias ajustou o termostato, mas o ar permaneceu frio. Ele se enrolou no cobertor térmico, flutuando na cabine escura. A imagem 14 rodava em loop na mente. Aquela forma, parcial, impossível de compreender. Por que agora? Por que ele? O sono veio relutante, pontuado por sonhos onde o céu se dobrava e veias de luz se estendiam para tocá-lo. Acordou com o bip. Mensagem de Houston. Análise preliminar. Possível interferência quântica. Olhos dados. Não transmita imagens sem criptografia dupla. Interferência. A palavra soou como uma evasiva. Elias assentiu para a tela. Mas o medo se instalava, profundo. Algo no espaço respondia. E ele era o único a ouvir. Elias relia a mensagem de Houston pela 3ª vez, o brilho da tela cortando a penumbra da cabine. Interferência quântica, palavras frias, técnicas, que não explicavam o frio que subia pela espinha. Ele salvou o arquivo e se afastou do console, flutuando devagar na microgravidade. A estação parecia menor agora, os corredores estreitos como veias em um corpo vivo. Ele tocou a parede metálica, sentindo o zumbido sutil dos sistemas. Estava tudo ali, mas algo faltava, ou algo a mais. O dia começou com tarefas rotineiras, mas o peso no ar tornava cada movimento lento. Verificar os painéis de oxigênio, ajustar a orientação da antena. Ele digitou o relatório diário, temperatura estabilizada, processamento de imagens pausado por precaução. Enviou. A espera começou. 55 minutos para a resposta. O silêncio se esticou, preenchido apenas pelo eco distante dos dutos. Elias se sentou, os olhos vagando para a escotilha. O céu lá fora era um espelho negro, estrelas fixas como pregos em um pano. Ele piscou. Uma delas pareceu se mover. Não. Ilusão. O cansaço acumulava, meses de solidão corroendo as bordas da mente. A variação na umidade persistia. 0,2% acima agora. Elias checou os filtros de ar, abrindo um painel com mãos que tremiam levemente. Poeira fina se soltou, flutuando como partículas em um sonho, nada anormal. Mas o ar cheirava diferente, mais metálico, como sangue oxidado no vácuo. Ele fechou o painel e voltou ao console. A imagem 15 havia chegado durante a noite, processada automaticamente. Ele hesitou antes de abrir. O arquivo piscava, convidando. Com um toque, a tela se iluminou. A faixa estava lá, mais espessa, estendendo-se como um braço do vazio, curvando-se em direção ao centro da imagem. Os pixels ao redor vibravam, ou era o processador sobrecarregado. Elias ampliou. No meio da forma, a silhueta se definia um pouco mais. Não membros, não tentáculos. Algo como dobras,
Camadas que se sobrepunham em ângulos impossíveis, como se o espaço se dobrasse sobre si mesmo, criando uma presença que não pertencia ao plano euclidiano. Ele congelou, o fôlego preso. A frequência baixa pulsava nos sensores, agora audível como um ronco distante, abaixo do limiar do ouvido. O corpo sentia, um tremor na pele como formigas invisíveis. Não é real, murmurou para o vazio, mas a voz ecoou fraca, absorvida pelas paredes. Ele iniciou uma análise manual, isolando a faixa. Os algoritmos rodaram devagar, o console aquecendo sob seus dedos. Horas se passaram. Elias comeu uma ração, o sabor insosso na boca seca. A terra girava pela visão, um azul que parecia distante demais. Saudade? Não. Medo de que o planeta fosse só uma ilusão, como as imagens. A resposta de Houston chegou enfim. Criptografe todas as transmissões. Evite visualização direta. Equipe de análise em trânsito. Em trânsito? Para onde? A estação era isolada por design. O atraso crescia. 70 minutos agora. O pânico se instalou devagar como uma névoa. Elias caminhou até o módulo de comunicação, verificando as antenas. Tudo nominal. Mas o sinal de volta da Terra enfraquecia, como se algo interferisse. Ele tentou uma chamada de voz, rara na missão. Estática, silêncio. Houston, aqui Alpha 7, confirmação? Nada, apenas o chiado do vácuo invadindo os alto-falantes. Ele desligou, o coração batendo em ritmo irregular. A estação rangeu de novo, um som baixo, como metal se contraindo no frio. Sensores internos. Pressão caindo 0,1%, dentro dos limites, mas o suficiente para dúvida. Na penumbra, ele ativou a câmera externa mais uma vez. O feed ao vivo mostrou o céu real, estrelas pontilhando o negro. Ele pausou o tempo, escaneando frame por frame. Ali, no canto superior, uma distorção, não uma sombra, uma forma, parcial, como na imagem, alongada, curvando-se devagar contra o fundo, distante, talvez a quilômetros, ou mais perto. O vidro da escotilha embaçou levemente, ou era condensação? Elias se aproximou da janela física, pressionando o nariz contra o reforçado. O vácuo olhava de volta. Nada. Mas, ao desviar o olhar, movimento periférico, lento, deliberado, como algo se inclinando para observar. Ele recuou, tropeçando em um cabo solto. O erro humano. Pressão. A mente traía. Elias se sentou no chão, flutuando. As mãos no rosto. Lágrimas? Não. Suor frio. A forma na câmera desaparecera, mas a sensação permanecia, de ser visto. Não pela NASA, pelo vazio. Algo que as imagens capturavam como um eco, mas existia agora, respondendo à sua presença. Ele se arrastou de volta ao console, iniciando o backup dos dados. Os arquivos se transferiram devagar, pixels dançando na tela. A faixa em 15 pulsava mais forte, a silhueta sugerindo olhos, ou buracos, algo que engolia luz. O ar esfriou mais 1 grau. Elias ajustou o aquecedor, mas o termostato piscou erro, breve. Ele ignorou, focando na tarefa. A comunicação falhou de novo. Mensagem enviada. Forma visível no feed externo. Isolamento total. Nenhuma resposta. Horas se arrastaram na quietude. Ele se deitou, olhos abertos para o teto. O zumbido dos sistemas parecia um pulso, sincronizando com o seu. Sonhos acordados, o céu se dobrando, a forma se aproximando, tocando a estação com dedos de nada. Ele acordou com um bip, sensor de movimento interno, falso alarme. Ou não, a dúvida corroía. Era erro de calibração, loucura do isolamento? Ou algo no espaço, despertado pela sonda décadas atrás, agora encontrando-o? Elias olhou para a escotilha. O céu real não coincidia mais. Estrelas deslocadas, como um mapa alterado. Ele esperou. Silêncio. Mas o vazio respondia, em sussurros que só ele ouvia. Se esse silêncio te observa de volta,
Inscreva-se no canal para não perder o que o vazio revela a seguir. O espaço não perdoa quem ignora seus sinais. A noite orbital caiu pesada. Elias não dormiu. A forma na mente se repetia, parcial, incompreensível. A estação flutuava sozinha, um ponto frágil, e algo lá fora inclinava a cabeça. A estação girava devagar, um giro mecânico que ecoava o vazio em sua mente. Elias flutuava no saco de dormir, olhos fixos no teto cinzento. A forma da imagem 15 não saía da cabeça. Aquelas dobras impossíveis, como camadas de nada se entrelaçando. Ele piscou, e o teto pareceu ondular por um instante. Ilusão. O ar estava mais frio agora, 2 graus abaixo. O termostato piscava, relutante em obedecer. Ele esticou a mão, ajustando o controle manual. Nada. O frio se infiltrava, um sussurro gelado nos ossos. Levantou-se com esforço, os músculos protestando na microgravidade. O console piscava, aguardando. A imagem 16 havia chegado horas atrás, processada em silêncio. Ele hesitou, os dedos pairando sobre o arquivo. Abrir significava convidar, mas a missão exigia. Tocou a tela. A faixa se estendia mais longe, um braço alongado que tocava a borda da nebulosa. No centro, a silhueta se afinava, sugerindo contornos que desafiavam a forma. Não olhos, não buracos. Algo que dobrava a luz ao seu redor, como se o vácuo se moldasse a uma vontade invisível. Elias ampliou. Os pixels tremiam, pulsando em sincronia com o zumbido dos ventiladores. Ou era o seu pulso? Ele salvou a captura e iniciou a análise espectral. Os sensores internos registraram uma flutuação, frequência baixa, elevando-se 0,5 Hz. Baixa demais para som, mas o corpo reagia. Um formigamento na nuca, como ser tocado por algo que não via. Elias se afastou da tela, flutuando até a escotilha. Pressionou a palma contra o vidro. O céu real olhava de volta, estrelas imóveis, mas ao focar em uma constelação, o padrão pareceu inclinar. 1 grau, 2, como se o universo respirasse devagar. Ele piscou forte. Voltou ao normal. Cansaço, murmurou. A voz ecoou fraca, absorvida pelo metal. A comunicação com Houston estava morta. Mensagens enviadas acumulavam-se no buffer, forma evoluindo em 16. Feed externo contaminado. Evacuação? Nenhuma resposta. O atraso ultrapassara 2 horas. Ele tentou o protocolo de emergência, ativando o farol de socorro. Um bip solitário ecoou, mas o vácuo engolia o sinal. A estação rangeu de novo, um som baixo e prolongado, como metal se curvando sob pressão invisível. Sensores. Integridade do casco em 99,8%, dentro dos limites. Mas o ar parecia mais denso, carregado de algo além de oxigênio. Elias inalou fundo. Metálico. Vivo. Ele caminhou pelos módulos verificando selos e painéis. Cada porta se abria com um clique relutante, o ar escapando em rajadas frias. No módulo de engenharia, uma luz piscou no painel secundário. Variação na rotação orbital. 0,02 graus fora do alinhamento. Nada crítico, mas o suficiente para que a Terra pela escotilha parecesse torcida, como um quadro pendurado errado. Elias ajustou os propulsores corretivos, os jatos cuspindo vapor no vácuo. A estação se endireitou, ou quase. Ele parou, ouvindo. Silêncio. Mas o silêncio tinha camadas agora. Um zumbido subjacente como um pulso distante. De volta ao console, a análise da 16 concluiu. A frequência da faixa era idêntica, mas amplificada. Não ruído. Padrão. Como um código que se repetia, evoluindo. Elias rodou o áudio convertido. Um ronco grave, subindo e descendo como respiração. Ele desligou rápido, o som ecoando na mente. O erro humano o traía. Pressão, isolamento, meses sozinho. E agora isso. Ele se sentou, as mãos tremendo ao digitar um log pessoal. Dia 215.
As imagens não coincidem. O céu real muda. Algo observa. Não sei se sou eu ou... Parou. Apagou. Não especulações. Houston havia dito, mas Houston não respondia. Ele ativou a câmera externa principal, apontando para as coordenadas da faixa. O feed ao vivo se abriu, negro salpicado de estrelas. Minutos se passaram. Nada. Então, no canto inferior, uma distorção, lenta, como uma dobra no tecido do vácuo. Elias pausou o frame. Ali, a forma, parcial, como nas imagens. Alongada, curvando-se em ângulos que não faziam sentido. Distante, talvez a 1000 quilômetros ou colada ao casco. O vidro da câmera embaçou, condensação impossível no vácuo. Ele zoomou. A silhueta se esticou, sugerindo extensão, como se alcançasse a estação. Desapareceu no frame seguinte. O pânico veio como uma onda fria, sem grito. Elias flutuou para trás, batendo na parede, dor surda. Ele se recompôs, checando os logs da câmera. O frame perdido. 7 segundos de blackout. Inexplicável. A frequência interna subiu, o ronco agora palpável no peito. Ele desligou todas as luzes externas, mergulhando a estação na escuridão relativa. Apenas o brilho do console iluminava seu rosto suado. Esperou. Silêncio absoluto. Mas a sensação crescia. De ser visto, não por olhos humanos, por algo que o espaço gerava, respondendo à sua consciência. Como se as imagens da Voyager tivessem acordado isso e ele fosse o eco final. Horas se arrastaram. A temperatura caiu para 3 graus abaixo. Elias se enrolou no cobertor, flutuando no centro da cabine. O ar sussurrava nos dutos, um som que imitava a respiração. Ele fechou os olhos, mas visões vieram. A forma se aproximando, dobrando o vácuo, tocando o casco com dedos de sombra. Um rangido ecoou. Real. O casco se contraía. Sensores. Pressão em 0, 98 atm. Queda mínima. Ele se levantou, correndo para o painel de integridade. Tudo verde. Mas o rangido voltou, baixo, ritmado, como batidas suaves. No console, uma mensagem piscou. De Houston? Não. Um arquivo anônimo rotulado 10A retorno. Elias abriu, o coração martelando. A tela mostrou a imagem original, mas alterada. A faixa agora circundava a constelação de Órion e no centro a silhueta completa. Não. Parcial ainda, mas sugeria presença. Uma forma que se fundia com as estrelas, como se o céu a tivesse engolido e cuspido de volta. A frequência pulsava na tela, sincronizando com o rangido. Ele fechou o arquivo. Tarde demais. O ronco encheu os alto-falantes, grave, insistente. Elias se arrastou para a escotilha principal. Pressionou o rosto contra o vidro. O céu real não coincidia mais. Estrelas deslocadas. A Via Láctea torcida em um arco sutil. E ali, na borda da visão, movimento. Lento, a forma, visível agora, parcial, curvando-se como se o observasse de perto. Não atacava, apenas esperava, como se o vazio tivesse ganhado olhos e ele fosse o primeiro a notá-los. O rangido parou. Silêncio, mas o frio se aprofundou e o ar pareceu se mover sozinho, ondulando na cabine. Ele recuou, flutuando no escuro. A estação girava sozinha no nada. A forma desaparecera ou não. A dúvida permanecia, um peso eterno. Algo observava, e o céu, outrora indiferente, agora respondia. Elias esperou. O pulso da frequência ecoava em seu peito. Nada mais aconteceria. Ou tudo. O isolamento era total e o desconhecido infinito.